Meus amigos, o advogado do Roberto Jefferson, certamente falando em nome do próprio, disse que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi o mandante do mensalão. Essa é uma verdade que nós sabíamos desde o início. Em ato contínuo, o advogado acusou a Procuradoria-Geral de ter omitido esse fato da sua peça acusatória. Eu preciso aqui, então, pegar um pouco a defesa do nosso simpático procurador-geral, meu conterrâneo, porque a gente tem que entender que o procurador tem que se limitar ao material disponível para produzir provas e fazer sua peça acusatória. O fato é que o seu Roberto Jefferson, que fez agora do seu advogado o garoto de recado, daquilo que ele devia ter feito quando pronunciou sua denúncia contra o Zé Disseu, quando anunciou ao mundo o mensalão e se acovardou, dizendo que o Zé Disseu, eu lembro até das palavras dele, assim, meio empoladas, em que ele dizia que o Zé Disseu iria, vamos dizer assim, macular um justo, ou algo do gênero assim, como se o Lula não fosse o grande salafrário que sempre foi. Ele era o mandante, era o comandante em chefe, e nada se fazia no Palácio do Planalto sem o conhecimento dele. Agora, se o próprio Roberto Jefferson se recusou a botar o dedo na cara do Lula, como é que a Procuradoria-Geral vai fazer isso se ninguém acusou, se não houve nenhuma conexão visível? Todas as conexões com Lula são deduzidas, mas não são visíveis. Como faria isso? Aí sim, isso seria desmoralizar o Ministério Público e a própria acusação produzida em torno do mensalão. Vejam vocês, meus amigos, que os advogados de cada um dos acusados do mensalão têm procurado desqualificar o procurador-geral, desqualificar as provas, desqualificar a peça acusatória. Eu não sou advogado, eu não sou processualista, eu não entendo nada desses trâmites jurídicos. Mas eu tenho aprendido muito nesse processo todo e acho que o procurador não trabalhou em vão. Ele teria sido leviano se tivesse acusado Lula sem ter o respaldo da sociedade civil e sem ter o respaldo da classe política. Quem, na verdade, era o tribunal adequado para julgar o Lula era o Congresso. Mas o Congresso se covardou. E a gente tem que dizer o seguinte, a sociedade brasileira foi permissiva, aceitou o petismo, deu rédea solta, permitiu que essa gente fizesse o que fizesse. A gente sabe que o maior cabo eleitoral do Lula foi o Fernando Henrique Cardoso. Tudo isso é reconhecido. Como é que o Congresso ia acusar o Lula, que equivalia a caçar o Lula naquele momento? Menos ainda a Procuradoria-Geral e muito menos o STF. Então a gente está diante de uma situação retórica aí do seu advogado, do Roberto Jefferson, que está fazendo essa exaltação verbal para livrar a cara do seu cliente. Ora, o Roberto Jefferson não pode ter a cara livrada. Ele tem o mérito de ser o alcahuete. Ele dedurou o Zé Disseu, dedurou todo o esquema do PT. Mas eu não faço elogio à traição. Continua sendo uma traição. E ele o fez pela metade, insisto com vocês. Ele livrou a cara do Lula. Acovardou-se. Tentou tirar benefícios da sua covardia. O seu Roberto Jefferson, portanto, é duplamente culpado de ser o alcahuete e de ser se acovardado diante do presidente da República, que era, de fato, o autor de todo o mal feito em torno do mensalão. Meus amigos, ouvir as defesas dos advogados tem sido muito didático, eu tenho aprendido bastante. Esse senhor que defendeu o Roberto Jefferson colocou mais alguma luz nessa lama escura que é o mensalão. Vamos ver o que vai nos dizer o colegiado. Eu espero que os ministros realmente sejam aquilo que parecem ser. Se forem, e eu digo a começar pela peça inaugural
do relator Joaquim Barbosa, a gente vai ter surpresas grandes nesse julgamento. Talvez não venhamos a ter grandes condenações, mas o colegiado vai ficar dividido. Ler os votos dos senhores ministros será uma tarefa das mais nobres que alguém pode fazer nos próximos dias.